O Internacional arrancou muito bem contra o Botafogo, líder do campeonato dentro do estádio Engenhão. Abriu 1-0 e gerou uma expectativa de, quem sabe, mais uma vitória épica nesta sequência com o técnico Eduardo Cudê. Entretanto, na segunda etapa, a realidade bateu na porta colorada. O Botafogo amassou o Inter no segundo tempo e construiu uma vitória tranquila que deixa o Inter em condição complicada na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre os detalhes da derrota colorada no Rio de Janeiro, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. O Inter perdeu 3-1 para o Botafogo no estádio Engenhão e com isso cai ou pode cair ainda mais na tabela do Campeonato Brasileiro, perde a chance de subir algumas posições, vê o Botafogo, é verdade, praticamente encaminhar o título brasileiro, até pelo nível de atuação, pelo que o Botafogo jogou contra o Internacional, mas vê também a realidade bater na porta, alguns problemas que o Inter apresentou dentro de campo, tá? O Inter foi com o mesmo time que enfrentou o River Plate, que começou jogando contra a equipe do River Plate, com exceção do Johnny, que está suspenso, não viajou para o Rio de Janeiro, e aí o Gabriel foi o titular, mas o Cudê não poupou ninguém. Botou para jogar o Alan Patrick, botou para jogar o Ener Valencia e, obviamente, também porque a partida ela era de muita importância. O Inter hoje é o 12º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e uma vitória poderia dar ao Inter a condição de subir algumas posições. O Inter tem 24 pontos, se tivesse ganho o jogo, ia para a 9ª posição. Para a primeira página, pelo menos, da tabela. E por isso o Cudê colocou força máxima em campo. E assim, o Inter teve um primeiro tempo maduro. O Inter não foi melhor do que o Botafogo no primeiro tempo, mas o Inter teve um primeiro tempo maduro. E vamos lá, não é necessário sempre ser melhor que o adversário. Tá tudo bem se em alguns momentos o Inter não for superior ao adversário, e acho que o Botafogo foi superior durante toda a partida ao Internacional, mas tu tem que saber jogar com essa inferioridade. E o Inter soube jogar com a superioridade, o ímpeto do Botafogo, utilizando os erros do time da casa para construir um resultado, inclusive. O Inter venceu o primeiro tempo com o gol do Maurício, uma falha absurda do Lucas Perry, mas um time do Inter que marcava bastante, não marcou tão na frente assim, começou marcando na frente, depois deu um passo atrás, deu a posse de bola pro Botafogo. No primeiro tempo, uma atuação de gala do Vitão e uma atuação de gala do Rocher, que mantiveram o placar favorável ao Internacional contra um Botafogo que, apesar do ímpeto, tinha posse de bola, criava, de certa forma tentava dominar o jogo, mas tinha problemas. O Botafogo, sem a figura do Tiquinho Soares, apresentou muitos problemas no primeiro tempo. Só que aí na segunda etapa, o Botafogo se consertou. E o Cudê não conseguiu reagir a isso. O Bruno Lage hoje foi muito superior ao Eduardo Cudê, em especial pelo que fez no intervalo e o que fez com o segundo tempo. O Botafogo coloca o Janderson, que é um atacante de área, que obviamente não tem a mesma qualidade do Tiquinho Soares, mas colocou o Luiz Henrique de um lado, do outro lado colocou o próprio Gustavo Sauer, e aí começou a ir pra cima do Inter. E ir pra cima com uma velocidade absurda. E o Botafogo amassou nos primeiros 15 minutos o Internacional. Chegou ao gol, em uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para trás, e o chute do Victor Sá no meio das pernas do Rocher, mas não dá para colocar algo na conta do goleiro, né? Porque foi um lance muito rápido e até porque o Rocher fez uma atuação muito boa de novo com a camisa do Inter. E no momento em que o Inter leva o gol, o Cudê já estava preparando uma troca para tentar remediar aquilo que o Inter estava sofrendo de pressão do Botafogo no segundo tempo. Ele puxa o Nico Hernandes, tenta montar um 3 zagueiros, tira o Maurício, bota o René como meio, o Pedro Henrique, o Wanderson aberto, só que assim, não deu tempo nem de testar essa formação, porque logo depois do primeiro gol, em outra jogada pelos lados do campo, vem o cruzamento, o Nico Hernandes na dividida, o primeiro lance dele na partida, dividida dele com o Janderson, acaba colocando a bola pra dentro, gol contra do zagueiro colombiano. E aí o Inter se jogou pra frente, o Cudê tentou fazer algumas alterações ofensivas, colocou o Bruno Henrique na vaga do Arangues, colocou também o Pedro Henrique na vaga do Wanderson, e aí fez esses 3 zagueiros com o René por dentro, o Pedro Henrique aí sim aberto pelo lado esquerdo. O Inter até tinha algumas
possibilidades, mas muito mais porque o Botafogo inteligentemente deu 2 passos para trás e viu que o Inter ia entregar no contra-ataque e entregou, e aí o gol do Luiz Henrique acabou matando o jogo. O que faltou pro Internacional? Eu vi um Inter desgastado, tá? O Inter desgastado fisicamente até no primeiro tempo. E aí, vamos lá, tudo bem estar desgastado fisicamente, tem que jogar de maneira inteligente com isso. E o Inter recuou as linhas, não marcou tão lá em cima no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Botafogo, que é um time muito superior fisicamente em relação a todos no Campeonato Brasileiro, atropelou, amassou o Internacional. O Botafogo passou por cima também e principalmente pelo aspecto físico. No segundo tempo, obviamente pela qualidade do time, que tá com a confiança lá em cima, o Engenhão jogou junto, óbvio que sim, mas o Botafogo foi muito superior nesses aspectos ao Internacional. O Botafogo foi superior ao Inter, não sei se tecnicamente, mas fisicamente e taticamente em especial no segundo tempo com certeza. E isso trouxe uma derrota para o Inter que bate a realidade na porta. Não é um absurdo perder para o Botafogo, é o melhor time do campeonato, caminha a passos largos para o título do Campeonato Brasileiro. É um time que só está jogando o Campeonato Brasileiro basicamente com foco e com o pé lá no fundo, mas o Inter tem que abrir o olho também, porque essa derrota ela complica o Inter na tabela. O Inter é o 12º colocado com 24 pontos. Se o Fortaleza vencer o jogo de amanhã, o Fortaleza acaba passando o Internacional e o Inter fica na 13ª colocação. Dependendo dos resultados ali da parte de baixo da tabela, o Inter pode ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. E aí tem que abrir o olho. A sequência do Inter no Campeonato Brasileiro, ela é pesada. O Inter joga agora, eu vou abrir aqui os jogos do Internacional. O Inter tem um jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, que é às vésperas da partida contra o Bolívar pela Libertadores, tá? E aí tem Fortaleza em casa, no sábado, às 4 da tarde. Aí tem o Bolívar pela Libertadores, lá em La Paz, jogo duríssimo, uma fogueira. Volta, joga contra o Flamengo no Maracanã. Depois enfrenta o Bolívar aqui no Beira-Rio. Depois vai pra Serrinha enfrentar o Goiás. Depois pega o São Paulo no Beira-Rio. É uma sequência muito dura do Internacional. Sequência difícil mesmo. E que agora o Inter vai ter que conseguir pontos nessa sequência, porque na tabela do Brasileirão a coisa não tá tão bonita assim. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Beijo!